O cérebro morreu, o cérebro parou. A morte cefálica é uma evolução dentro do conceito da morte. No passado, o conceito de morte era quando parava-se de respirar, quando o coração parava de bater. Isso durante muito tempo foi assim. A medicina evoluiu muito, principalmente nos metade do século passado para frente, para cá, e com conceitos novos, que surgimento até de uma nova especialidade, que é a terapia intensiva. Com o surgimento da terapia intensiva, com o surgimento desse paciente dentro da UTI, em que eu consigo mantê-lo respirando sem que ele o faça, sem que seja feito pelo pulmão dele, pelo diafragma, pela musculatura dele, por meio de um aparelho, de uma máquina, então eu consigo manter esse paciente mais tempo viável, de alguma maneira. Já se sabia, desde 1800, alguma coisa, que o cérebro poderia sofrer uma lesão grave bastante e parar de funcionar de forma irreversível antes da parada das funções do coração ou de outros órgãos, que vem a ser, na verdade, a morte cefálica. Nos anos 60, foi criada então uma comissão nos Estados Unidos, da Escola de Medicina de Harvard, para estudar essa questão da morte cefálica, e ali começou a apresentar então os primeiros conceitos, os primeiros critérios para esse diagnóstico. Isso no Brasil vai ter repercussão mesmo nos anos 90 do século passado, quando a Câmara de Deputados aprovou uma lei que o Brasil reconhece dentro do seu ordenamento jurídico a morte cefálica, a morte do cérebro. Isso permitiu, então, a captação de tecidos, de órgãos e tecidos de doadores cadáveres. Para a abertura de um protocolo de morte cefálica é absolutamente necessário que você tenha um exame de imagem documentando uma lesão cerebral grave e de caráter irreversível que explica aquele coma. Leva-se muitas horas para fazer um diagnóstico desse. Não é um único médico que participa, tá? No Brasil tem mais um detalhe, além de ser 2 médicos, ainda na nossa legislação obriga-se que seja um neurologista ou um neuropediatra ou um neurocirurgião para assinar um dos exames. A gente faz uma prova chamada prova de apneia. Clinicamente e legalmente morreu. Inclusive o atestado de óbito, ele é assinado, ele é expedido pelo médico com o horário do último exame que foi realizado. Então, e ainda no Brasil tem mais um complicador que outros países não têm, que é a exigência de um exame complementar, que vai documentar a ausência de fluxo, ou ausência de atividade elétrica cerebral, ou ausência de atividade metabólica cerebral. O que chama atenção é isso. Se o paciente ficasse na UTI, ele não ficaria vivo? Ficaria lá batendo o coração? Eu deixar ele na máquina lá, não ficaria para sempre lá? Não. Geralmente assim, de 24, 48, até algumas vezes um pouco mais, né, dependendo da vitalidade, da lesão inicial, da existência ou não de infecções, né, da idade do paciente, tudo vai depender disso. Mas pode chegar até 3, 4 dias, mas de alguma maneira o coração vai parar.